Instituto Ayrton Senna. Menos de 2 meses antes de morrer, Senna conversou com a irmã Viviane. Ele queria transformar os gestos sigilosos de caridade que fazia desde o início da carreira em algo mais organizado, mais abrangente. E foi por causa dessa conversa que, algumas semanas depois do acidente em Imola, surgia em Londres a Ayrton Senna Foundation. E ainda no fim daquele ano, neste prédio construído por ele, em São Paulo, nascia o Instituto Ayrton Senna. Durante 10 anos de carreira na Fórmula 1, Senna deu alegria aos brasileiros. E agora, 10 anos depois da morte, continua dando. Para saber disso, basta olhar os números desse instituto, os resultados. Agora, para sentir, basta conhecer a história de uma criança. Meu pai sempre dizia, você estude para sempre ser um homem na vida. Porque o cara que não sabe ler, o serviço dele é cabo de enxada e arrancar toco, limpar mato. Sem pai nem mãe, Rinaldo cresce num lugar onde o tempo anda lento. Como a maioria da população de São Bento do Una, Pernambuco, ele entrou no século XXI com dificuldades de século XIX. Vive na 15ª economia do mundo, com qualidade de vida do Afeganistão. O que mantém esses lugares parados na história do desenvolvimento é principalmente a falta de acesso à educação. Não que eles não consigam vagas nas escolas, eles são matriculados, frequentam as aulas durante anos a fio, mas acabam desistindo, geralmente porque quando a adolescência chega, eles ainda estão parados, na 1ª, 2ª, 3ª série, sem saber ler nem escrever. Assim, Rinaldo chegou aos 14 anos, tamanho de menino de 10, escolaridade de 7. Quantas vezes você fez a 1ª e a 2ª série? A 1ª eu fiz 2 vezes e a 2ª eu fiz 4 vezes. E sabia o quê? Nada. Como é que você se sentia? Um fracassado. Eu vi os meninos lendo e eu ficava só olhando. Oxe, já chorei tanto que perdi a conta. Por que você chorava? Porque tinha vez que eu chegava assim, os meninos ficavam lendo e eu tentando e não conseguia. Quando eu chegava em casa, metia o pau a chorar. A mudança chegou em alta velocidade na vida de Rinaldo. As letras foram se juntando. De tapioca. As palavras aparecendo. Não fica danado. A escola dele entrou no programa Se Liga, do Instituto Ayrton Senna. Material escolar, livros de histórias, uma professora que passou a perceber quando alguma coisa estranha estava acontecendo com o aluno. Tinha uma hora que Rinaldo não queria estar na sala. Aquela inquietação, professor, eu preciso ir embora, eu preciso ir embora. A escola não sabia. O menino não aprendia porque deixava a classe para buscar no lixão o sustento dele e da irmã e sobrinhos. Eu ficava aperreado para sair cedo, para ir para lá porque os carros chegavam de tarde. Tirava R$10 por semana, catando tudo que pudesse ser aproveitado. Depois, vinha até essa represinha. Que aqui era onde eu tomava banho para poder ir para a escola. Aí a professora teve uma ideia. A tia Adriana fez um acordo com eu, olha, você fica na sala o dia, a tarde todinha e eu ajunto umas coisas mais Elisângela para você. Eu disse, tá certo. Aí quase toda semana eu ia buscar coisa lá na casa dela. Foi como chuva no agreste, fazendo tudo desabrochar. Tantas cores a vida de Rinaldo ganhou. Tantas palavras. O Natal é o aniversário de Jesus. Há 4 meses, escreveu a redação de formatura do Se Liga. Foi sobre o Natal. Só acredito nele. Acho que foi o dia mais feliz da minha vida. Você acha que seu pai estivesse te vendo naquele dia, teu pai ia ficar orgulhoso? Ia ficar orgulhoso demais. Você estava orgulhoso? Tava. Tava não, ainda tô. Vitória de Rinaldo, de Damião, de Rosana, de 14 mil crianças só no estado de Pernambuco no ano passado. Essas crianças são crianças em quem ninguém mais acreditava.
Eram crianças que a família apontava como uma criança que não tinha competência para aprender, que a escola excluía, dizendo, esse aqui já está no pau, não adianta mais trabalhar com ele. A transformação mudou primeiro a professora, com treinamento para ensinar melhor, para levantar a autoestima do aluno e, de brinde, melhorar a própria autoestima. Hoje eu sei que ou a gente se une, professor-aluno, no mesmo barco, buscando os problemas, tentando resolver a vida de cada um, ou então a gente não consegue. Rinaldo descobriu em cada página uma porta que se abre. Qualquer coisa que o cabo quiser fazer, o cabo faz. Ele quis deixar essa vida para trás. E agora você voltaria pro lixão? Não. Nem que lá tivesse ouro. Uma década depois da perda do Ayrton, o desejo dele de ajudar crianças e jovens brasileiros se multiplicou tanto que este prédio ficou pequeno. O próximo passo do Instituto é a criação do Centro Avançado de Tecnologias Sociais, uma espécie de universidade para ajudar no desenvolvimento humano, na formação do cidadão. A ideia é fazer na sociedade o que ele fazia tão bem nas pistas, juntar quantidade com qualidade. Não adianta fazer artesanato social, fazer quantidades pequenas de oportunidades com qualidade, porque para meia dúzia nós não vamos estar resolvendo o problema. Nós não temos um problema de meia dúzia de pessoas para resolver. Nós temos um problema de milhares de dúzias de pessoas para resolver. Todo o dinheiro arrecadado com os direitos de uso da imagem de Ayrton Senna vai para o Instituto e é usado no meio dos canaviais da Zona da Mata de Pernambuco, no coração das lavouras de soja do Cerrado, no sertão da Paraíba. A milhares de quilômetros da sede do Instituto Ayrton Senna, as salas de aulas são transformadas pela fórmula que garante qualidade com grande quantidade. Uma espécie de vacina social. Funciona para qualquer criança com o mesmo problema. Passou da idade e não está alfabetizado, o programa se liga. Para chegar à série correspondente à idade dela, o acelera. Material escolar, treinamento dos professores, como a Elisângela, que alfabetizou o Rinaldo. Quase 4 milhões de brasileirinhos já foram beneficiados. A primeira geração já conquistou um troféu, chegou à universidade, sempre inspirada em Ayrton. O que ele queria fazer, ele sempre ia atrás para tentar conquistar. Então, eu tenho essa como uma meta para minha vida também. Uma pessoa é como uma caixa de fósforo. Lá dentro é um reservatório de luz. Ali tem mais do que 40 paletes de fósforo, ali tem 40 potenciais de luz. O que transforma um potencial de luz em luz de fato? É um ato, que é o ato de riscar. Esse ato é a educação, ela é que transforma potenciais de luz em luz. Para mim, acho que a gente da periferia não ia ter essa oportunidade, entendeu? Aqui a gente vê totalmente diferente. A gente consegue ver o que tem dentro da gente. A garra, o esforço, o que você é realmente. Garra e esforço definem o lugar de cada um no pódio, mas é a educação que classifica todos para a corrida da vida. 10 anos depois, vitórias de Ayrton, um brasileiro. Aí